Meu irmão não saiu do quarto por 3 dias. Meus pais não me deixaram checar como ele estava. Na terceira noite, quando Jacob ainda não tinha saído, eu tomei coragem para falar com a mamãe. Pessoas não dormem por tanto tempo assim, eu disse. Ela estava preparando um assado, o sexto naquela semana. Estávamos ficando sem espaço na geladeira para as sobras, mas ela continuava fazendo mais. Eu a observava do canto da cozinha, sua postura curvada e o cabelo recém-grisalho caindo sobre a comida. Caminhei até ela e puxei sua manga, mas ela não respondeu. Estava espalhando manteiga sobre a crosta do assado. Mãe, eu disse. Você me ouviu? Ele precisa de força, ela respondeu. Não podemos incomodá-lo. Antes que eu pudesse dizer algo, papai entrou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas ele sorria. Trazia 3 latas de Coca-Cola nas mãos. Estou morrendo de fome, ele disse. Ainda sinto o gosto daquela comida horrível da cafeteria. Você pensaria que hospitais teriam comida boa pelo tanto de dinheiro que ganham, mamãe disse. Pois é, né? Papai respondeu. Ele colocou as latas no balcão. Mamãe não queria que nos aproximássemos do quarto de Jacob, mas eu estava preocupado. Espiei da cozinha. O quarto dele ficava no final do corredor, como um farol abandonado. O único sinal de vida sendo o pôster dos Yankees colado na porta. Perto do chão, havia um pequeno espaço para ver se ele tinha acendido a luz. Estava escuro, como nos últimos 3 dias. Virei-me para a mamãe novamente. Nós não deveríamos checar como ele está? Perguntei. Eu não entendo por que lugares como Wendy's ou Burger King não abrem lojas nos hospitais, papai continuou. Quero dizer, tem centenas de pessoas presas lá por dias. É um negócio garantido. Tudo política, mamãe disse. Eles fazem esses contratos gigantes que são impossíveis de romper. Faz sentido, papai disse. Ele estava ao lado de mamãe agora, com o rosto perto do assado. Ele inalou o cheiro profundamente. Ah, ele disse. Cheira tão bem. Você quer um pouco das sobras enquanto esse termina no forno? Ela perguntou. Acho que ainda temos do de ontem. Não estava bom o de espinafre com ricota? Muito bom, muito bom, ele disse. Eu não conseguia parar de comer. Jacob vai devorar esses quando recuperar o apetite, mamãe disse. Dei um passo no corredor. A distância entre mim e o quarto dele parecia longa e estreita, como uma corda bamba. Quando saí do cheiro do assado, senti outro cheiro. Me lembrou de meias de ginástica usadas. Mesmo com as velas e incensos da mamãe, o cheiro persistia. Ele cortava tudo. A última vez que vi Jacob foi no caminho de casa depois do tratamento. Seu rosto estava de um verde pálido e seus olhos ficavam revirando. Mamãe disse que eu precisava continuar falando com ele para manter seu foco. Eu contei sobre meus amigos da escola e como eles pregavam peças no professor, colocando taxinhas na cadeira. Não era verdade. Vi isso em um programa de TV. Mas eu estava ficando sem assunto. Não importava. Jacob nem respondeu. Ele só tossia. Baba rosada escorria na sua camiseta. Danny, mamãe disse. Por que você não esquenta umas sobras de espinafre com ricota? Estamos todos desejando isso. Eu não consigo parar de pensar nisso, papai disse. Sonhei com isso ontem. Ignorei. Mantive meu foco na porta do quarto de Jacó. Enquanto papai sonhava com o assado, eu tinha outro sonho. Jacob invadia meu quarto e dava petelecos na minha orelha. Era um jogo que tínhamos, mas no sonho eu não reagia. Ele ria, dava mais petelecos. Às vezes tão forte que minha orelha caía. Terra chamando Danny, papai disse, estalando os dedos na minha cara. Olhei fixamente para ele, tentando transmitir o que sentia. Ele desviou o olhar, mas vi algo que não queria ver. Era como encarar o fundo do poço mais profundo do mundo. Fui até a porta do quarto. O cheiro forte tomava conta. Dentro, à luz do entardecer, vi Jacob. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto. Caminhei até ele,
Toquei sua orelha e saí. Fechei a porta e voltei, aquecendo as sobras como pediram. Enquanto eu aquecia as sobras no micro-ondas, o silêncio na cozinha parecia mais pesado. Papai e mamãe conversavam casualmente sobre coisas sem importância, como se o mundo lá fora fosse normal. Eles não falaram nada sobre Jacob, nem sobre os dias que ele passou trancado no quarto. Era como se estivéssemos todos vivendo em um estranho teatro, fingindo que tudo estava bem. Quando os pratos ficaram prontos, coloquei o de Jacob no forno, coberto com papel alumínio para mantê-lo quente, e levei os outros para a chamesa. Sentamos e o silêncio finalmente nos engoliu. Eu empurrei a comida no prato, tentando mastigar, mas cada mordida parecia mais pesada que a anterior. Papai terminou rápido e começou a elogiar o prato novamente. Incrível como a combinação de espinafre e ricota pode ser tão perfeita, ele disse. Mamãe apenas assentiu, mexendo a comida no prato sem realmente comer. Você acha que ele vai comer hoje? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Os olhos de mamãe se levantaram lentamente para me encarar. Por um momento, ela não respondeu. Apenas segurou o garfo no ar. Então, com um tom neutro e firme, ela disse: Ele vai comer quando estiver pronto. Papai tentou mudar de assunto, falando de um comercial que viu na TV, mas minha mente já estava distante. Voltei a pensar no cheiro no quarto de Jacó, na palidez do rosto dele, nos detalhes que me assombravam toda vez que fechava os olhos. Não terminei o prato. Coloquei o garfo de lado e esperei que eles terminassem. Quando papai foi lavar os pratos e mamãe voltou para a cozinha, eu me levantei. Fui até o forno, peguei o prato de Jacó e caminhei até o corredor. A porta dele parecia maior agora, como se tivesse crescido desde a última vez que a encarei. Toquei a maçaneta, hesitando. O cheiro de novo invadiu minhas narinas. Mesmo assim, eu entrei. O quarto estava tão escuro que precisei de um momento para ajustar meus olhos. Jacob estava na mesma posição. Seus olhos ainda estavam abertos, fixos em algo que eu não podia ver. Coloquei o prato no criado mudo ao lado da cama e me sentei ao lado dele. Jacob, eu sussurrei. Minha voz parecia pequena, perdida no espaço entre nós. Você quer comer algo? Ele não respondeu, não se moveu. Tudo o que ouvi foi o som da minha própria respiração e o pulsar do silêncio. Por um longo tempo, fiquei lá sentado, observando-o. Pensei em falar algo mais, mas nada parecia certo. Em algum momento, me inclinei e dei um peteleco leve na orelha dele, como no sonho. Nada. Ele nem piscou. Só ficou lá, imóvel, como uma estátua. Saí do quarto sem olhar para trás. Fechei a porta devagar e me apoiei contra ela, respirando fundo. Fiquei ali por um tempo, encarando o corredor vazio, me perguntando se deveria contar a verdade para mamãe e papai, se deveria enfrentar o que eu sabia no fundo do meu coração. Mas ao invés disso, voltei para a sala de jantar. Eles estavam sentados no sofá, discutindo algo sobre o próximo jantar. Nenhum deles perguntou onde eu estava, e eu também não disse nada. Naquela noite, fui para a cama e sonhei com Jacob novamente. Ele estava correndo, rindo, jogando petelecos. Mas no sonho, dessa vez, ele parecia mais distante, como se estivesse desaparecendo, indo para algum lugar que eu não conseguia seguir.